Bom, seguindo aí então, pessoal, vamos lá. Nós havíamos falado que os aços baixa-liga, então, são aços ligados simplesmente ao carbono com até 5% de elementos de liga que vão trazer a esse aço simples, aço carbono, ferro mais carbono, trazer propriedades específicas. Dentro desses aços baixa-liga, eu vou destacar então algumas famílias. A família mais conhecida é, de fato, a família 1000, família de aços carbono simples. Aço carbono é o aço mais comum que tem dentre os aços. É o mais barato e é o mais aplicável. Engraçado que às vezes as pessoas se aproveitam da falta de conhecimento da população e oferecem assim: olha, compra essa faca aqui, que isso aqui é aço carbono. Claro, aço carbono é o aço mais simples que tem. Mas fala aço carbono como se fosse uma grande coisa. Na verdade, o aço carbono é a composição mais elementar dos aços. E os aços carbonos, eles são divididos em aço de baixo carbono, aço de médio carbono e aços de alto carbono. Aço de baixo carbono é um aço que tem até no máximo 1020, 1030%, um aço até no máximo 1020, no máximo 1030, ou seja, um aço que tem 0,20 até 0,29% de carbono. Porque quando você chega no 0,30% de carbono, que vai configurar a composição química de um aço 1030, ele já se torna médio carbono. 1030, o 1045, que é um aço extremamente utilizado dentro do ramo metal mecânico, que é um aço ao carbono com 0,45% de carbono, o 1050, entre outros. Quando aumenta um pouco mais o carbono, ele já vai se tornar um aço de alto carbono. 1060, 1070, 1080, até 1090. Aços que chegam a quase 1% de carbono na sua composição química. É importante dizer que o ferro puro é uma liga metálica mole. Tem quase nenhuma aplicação metal-mecânica o ferro puro. Quando você coloca um pouquinho de carbono dentro dessa liga metálica, você transforma o ferro puro em aço, porque você dá resistência mecânica e dureza a esse material. Quanto mais aço, quanto mais carbono você for colocando nesse ferro, você vai aumentando cada vez mais a dureza e a resistência mecânica desse material. Logo, um aço 1010 com 0,10% de carbono, ele é menos resistente e menos duro do que um aço 1045, por exemplo, que é um aço que tem 0,45% de carbono. Ao passo que também um aço 1080, com 0,80% de carbono, é um aço mais resistente e mais duro do que o 1045. Então, quanto mais carbono eu for colocando no aço, mais duro e mais resistente mecanicamente esse aço vai ser. As aplicações dos aços carbono são as mais diversas possíveis. São aços que vão desde vergalhões estruturais, famoso GG50 da Gerdau, desde de vergalhões para construção civil, até estruturas metálicas para barracões industriais, pregos, parafusos, móveis metálicos, tudo isso é feito com aço carbono. É de longe a família de aço mais utilizado, até porque é mais barato. E também ele traz a sua resistência mecânica, que é suficiente para uma grande quantidade de aplicações. Os aços carbonos, a família 1000, é o primeiro da primeira das famílias que a gente está abordando. Aqui eu tenho várias aplicações, vocês podem ver aqui, várias peças diversas, de diversos tamanhos e diversas formas de obtenção delas, pinos, pregos, parafusos, tubos, partes de automóveis, partes de eletrodomésticos, parte de outros componentes mecânicos, engrenagens, entre outras coisas,
feitas com aços de baixo carbono. No caso da família 1100, família 11XX, o que é essa família? É basicamente um aço carbono com mais alto teor de enxofre. Esse teor de enxofre mais alto do que o habitual nos aços carbono normal, ele é colocado para facilitar a usinagem do material, para facilitar a remoção de material. Então se adiciona mais enxofre do que habitualmente se tem nos aços carbono e se consegue, como propriedade resultante disso, uma facilidade maior de remover material. A família 1300, né, 13XX, são aços ligados ao manganês. O manganês é um elemento químico que permite ao material alta deformabilidade e mais, permite ganhar resistência enquanto ele vai se deformando. Casos típicos de aços ao manganês são aços utilizados para fazer dentes de retroescavadeiras, por exemplo, como a gente está vendo aí. Imagina que uma retroescavadeira vai ter muito choque, muito impacto. Uma patrola, uma retroescavadeira, vai remover terra e vai entrar em contato com pedras. Esses choques vão deformando, de certa forma, o material e, por ser um aço ligado ao manganês, essa deformação vai deixando o material cada vez mais duro e mais resistente mecanicamente. Família 41, eu já tinha falado antes, é uma família ligada ao molibdênio e ao cromo. É uma família de aços muito utilizados para fazer pequenas peças da indústria metalmecânica, né? A gente está vendo aí, por exemplo, uma biela, né? Pequenas bielas são utilizadas a família 41, e o mais conhecido deles, já havia falado antes, é o 4140, que ele é ligado ao cromo e ao molibdênio, com 0,5% de cromo e 0,2% de molibdênio, e por ser 4140, ele tem 0,40% de carbono. É um aço que ele pode ser temperável, e sendo temperável, ele aumenta a tenacidade do material e a própria temperabilidade. Molibdênio e cromo são elementos químicos que aumentam a temperabilidade do material. O que é temperabilidade? Olha, imaginem vocês que, para eu temperar o material, eu preciso aquecer esse material a uma temperatura crítica e resfriar ele rapidamente, em água, ou em óleo, ou em banhos de sais. Nada de novo, os ferreiros já sabiam disso lá na Idade Média, fazendo ferraduras e espadas para a guerra. Aqueço e resfrio rapidamente. Veja que, ao resfriar rapidamente, eu transformo a estrutura do material numa estrutura que nós chamamos de martensita, e essa estrutura ela é dura e resistente mecanicamente. Só que eu preciso resfriar isso muito rapidamente. Então veja que se eu tiver um eixo com um diâmetro pequeno, um eixo com uma seção transversal redonda, né, um cilindrinho, uma seção transversal redonda, se ele tiver um diâmetro pequeno, eu resfrio rapidamente essa peça com muita facilidade. Se eu tiver um eixo maior, com um diâmetro maior, ora, a parte externa desse eixo vai se resfriar muito rapidamente, quando mergulhado em água ou em óleo, mas a parte interna vai demorar mais para resfriar. Acontece que, se eu adicionar alguns elementos químicos, e o cromo e o molibdênio têm este papel, esses elementos químicos permitem que eu consiga uma maior profundidade de têmpera ao contar da superfície da peça em direção ao centro. Posso dizer, então, que se eu adicionar cromo e molibdênio, eu aumento a temperabilidade do material. Eu consigo temperar mais profundamente o material, o que me permite fazer peças maiores. 41
É uma família, então, que eu adiciono cromo molibdênio para isso, para aumentar a temperabilidade do material. E veja que não estou adicionando muito cromo, nem muito molibdênio. 0,5% de cromo, 0,2% de molibdênio. Utilizado para fazer bielas, parafusos, equipamentos de extração de petróleo, entre outras coisas desse tipo. Quando eu tenho peças maiores, que eu preciso mais temperabilidade do que aquela que o 41 pode me oferecer, eu vou me utilizar da família 43, que além de cromo e molibdênio, também tem teores de níquel. Molibdênio, cromo e níquel, formando essa família 43, melhora a resistência mecânica, melhora a tenacidade e, principalmente, melhora a temperabilidade dos aços carbono. 4340, por exemplo, é um aço muito utilizado, que vai ter 1,8% de níquel, 0,6% de cromo, 0,2% de molibdênio e, por ser 4340, 0,40% de carbono. Aí eu consigo utilizar esse material para eixos maiores, maiores do que aqueles que eu consigo utilizar no 41. O 43 permite, então, eixos grandes, engrenagens grandes, virabrequins, entre outras peças. Também é um aço muito utilizado na construção mecânica. A família 86 é uma família também tal qual o 43, ela é ligada a cromo, níquel e molibdênio. No entanto, a família 86, ela tem a metade, basicamente, a metade dos elementos químicos, cromo, níquel e molibdênio, do que o 43, na comparação direta com o 43. Então, ele serve também para aumentar a temperabilidade, aumentar a dureza, dar mais tenacidade ao material, dar mais resistência mecânica ao material, mais eixos que são eixos, peças, engrenagens, pinos, enfim, de média resistência. Vai ter mais resistência que a família 41, mas não vai ter tanta resistência quanto a família 43. Eu chamo a atenção aqui também, bastante interessante, a família 5000, né? Mais utilizado desse material é o 52100, que é um aço ligado ao cromo, com uma boa quantidade de cromo, que faz com que esse cromo também tenha, como ele é 52,100, então ele tem 1% de carbono. Esse cromo vai se ligar a esse alto carbono e vai formar precipitados dentro da matriz metálica do material, que a gente vai chamar de carbonetos. Os carbonetos são estruturas extremamente duras, resistentes mecanicamente e resistentes ao desgaste. Então, eles são muito utilizados para fazer, por exemplo, pistas de rolamento para a aplicação em automóveis, por exemplo. Olha, um rolamento, ele vai ser ligado metal com metal e vai rodar ali dentro. Então, é claro que ele precisa de alta dureza, alta resistência ao desgaste, para não se desgastar no contato direto metal com metal. Bom, até agora eu estava falando de aços baixa liga. A partir de agora, eu vou aumentar o teor de elementos de liga, extrapolando aquele limite de 5%, que até 5% caracteriza os baixa liga, e vou começar a falar de aços que têm mais elementos de liga do que 5% em peso. Que eu vou estar, então, começando a falar sobre os aços especiais. E o primeiro deles são os aços inoxidáveis, que eu vou falar na nossa próxima aula, que vocês logo terão acesso a ela. Até daqui a pouco.